Agora gostaria de dizer uma coisa. O tema que vamos ter hoje não é um tema que vai acabar hoje, vai ter sequência, continuação. Hoje teremos a primeira parte, amanhã, o segundo. E devo dizer que o prato principal é justamente amanhã. Mas no domingo vai continuar e tudo será justamente sobre o título que você vê aqui na capa, mas ninguém sabe dia e hora? Este será o tema central. Se tivéssemos tempo, acabaríamos com muito tempo livre, ainda apresentaremos mais temas que trouxemos. Mas ei, também não queremos saturar você, hein? Você já sabe que amanhã à tarde não haverá assunto, o que teremos amanhã à tarde são batismos. Então teremos uma pregação antes do batismo, que todos vocês poderão assistir, e também os batismos, que serão aqui mesmo no tanque, em princípio. Então, você sabe que a apresentação será hoje, amanhã de manhã e domingo de manhã, ok? Os horários. Bom, os integrantes do grupo de Miami vão te contar. Vamos começar pelo tema de hoje, que aliás, vocês já sabem, é o tema mais conflituoso, eu diria, de toda a história, mas principalmente agora nestes tempos. É uma pergunta que acho que praticamente ninguém faz mais. Quando? Este texto lhe parece familiar? Mateus capítulo 24, versículo 36. Observe que a da versão Reina Valera 1960, que é o que praticamente todo mundo costuma ter. O texto é muito conhecido, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente meu Pai. Ao ler isto, pode-se realmente perguntar, mas ninguém sabe o dia e a hora? Se Jesus disse isso claramente, só meu Pai. Portanto, já parece que o tema que vamos discutir hoje é quase absurdo. Mas você vai ver se é um absurdo ou não, principalmente amanhã. Veja outro texto totalmente paralelo, Marcos capítulo 13 versículo 32, Marcos 13, 32. Mas ninguém sabe aquele dia ou hora, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas o Pai. Está nos dizendo a mesma coisa que o texto anterior, certo? Em suma, diante disso, alguém pode se levantar aqui e dizer, sim, Jesus voltará, em tal dia, em tal hora. Alguém se atreve a fazer isso? Bem, acho que ninguém se atreve, certo? Bom, aqui ninguém se atreve, mas eu sei que tem gente que se atreveu a dizer que já existe um dia, dá como certo, o que é e um tempo. Bom, também teremos que ver se é assim ou não, mas posso dizer que não é preciso ir muito longe, porque depois de ver o tema que vamos apresentar neste fim de semana, as coisas ficam por conta própria. Peso. Todos vocês conhecem esses textos. Há alguém aqui que não conhecesse estes textos, estas palavras de Jesus? Todos. Perfeito. Vamos a um livro de Ellen White. Já aviso que hoje vai ter leitura lendo, comentando o texto. Mas temos que nos posicionar para poder falar sobre esse assunto. Primeiros escritos, como o título diz, são os primeiros escritos que Ellen White, a profetisa de Deus, começou a escrever. E foram suas primeiras visões. Preste atenção ao que diz na página 246 deste livro no antigo formato marrom. Ele nos diz: vi o desapontamento sofrido por aqueles que confiavam quando não viram seu Senhor no momento em que o esperavam. O propósito de Deus era esconder o futuro e levar o seu povo a um ponto de decisão. Paro aqui para fazer um pouco de história. Talvez alguns de vocês não saibam de onde vem isso, uma decepção.
Qual foi essa decepção? Que eles confiavam que o Senhor viria em um momento específico. Todos vocês sabem disso, praticamente vocês que estão aqui, outros não, mas foi dito que Jesus voltaria em que ano? 1844. Primeiro foi dito em 1843, primavera. Depois descobriram que havia o erro do ano zero e que não era primavera mas sim para a festa dos tabernáculos, que seria por volta de setembro, outubro. E quando perceberam isso em 1844 esse dia caiu em 22 de outubro, porque anunciaram, em 22 de outubro de 1844, Jesus volta. Não aconteceu, houve uma decepção. Mas observe o que diz, tinha sido o propósito de Deus ocultar o futuro e levar seu povo a um ponto de decisão. Em outras palavras, isso foi trazido por Deus, não foi um erro e uma mentira e um engano, mas Deus realmente trouxe isso a este ponto para que as pessoas pudessem decidir, mover alguma coisa. Foi uma época em que, principalmente para a população dos Estados Unidos, que é onde isso mais se pregava, embora também se pregasse em outras partes do mundo, os religiosos eram como se não fossem realmente religiosos, vivendo as suas vidas vazias. Muitos disseram que pertenciam a religiões, até frequentavam igrejas, mas quando a situação chegou, eles seguiram suas vidas como se nada tivesse acontecido. E isso provocou um despertar, uma reação nas pessoas. Ele gerou, mas houve uma decepção, Jesus não veio. Se não tivesse sido pregado um tempo definido para a vinda de Cristo, a obra que Deus queria ver realizada não teria sido realizada. Portanto, se não fosse dado um momento definido dizendo, Jesus volta a tal momento, o que teria acontecido? A obra de Deus não teria cumprido ao seu propósito e o povo não teria acordado. Satanás estava levando muitos a olhar para um futuro distante, aguardando os grandes eventos relacionados com o julgamento e o fim da graça. Ou seja, quando as pessoas não conseguirão mais decidir se querem seguir a Deus ou não, porque o Espírito Santo terá se retirado da terra e já haverá uma sentença feita para cada um. Era necessário que o povo fosse induzido a buscar fervorosamente preparação imediata. Ou seja, quando as pessoas não conseguirão mais decidir se querem seguir a Deus ou não, porque o Espírito Santo terá se retirado da terra e já haverá uma sentença feita para cada um. Era necessário que o povo fosse induzido a buscar fervorosamente preparação imediata. Portanto, o fato de naqueles tempos ter sido marcada uma data para a volta de Cristo, foi guiado por Deus e fez com que muitos realmente mostrassem se eram verdadeiros crentes ou não, mas houve alguns que fizeram outras coisas, colocaram grandes eventos que ainda estavam muito distantes no tempo, com os quais não esperavam muito retorno de Cristo, nem desejavam eles também não tinham, né? Isso serve de introdução para dizer, interessante, né? Se Deus permitisse isso, naquele momento, a história não se repetiria mais ou menos, quando chegasse a hora da vinda de Cristo. Veremos mais coisas. Vamos a um livro que sinceramente acho que todos deveriam ter. Depois da Bíblia, o melhor livro que se pode ter que estudar. Não só para ler Dom Quixote de La Mancha, né? Não. Para aprofundar o que está escrito ali, até memorize. O Grande Conflito, também de Ellen White. Um livro escrito, se bem me lembro, por volta de 1888 e é realmente impressionante. Pessoalmente, li este livro quando tinha 7 anos, e foi o que marcou minha vida. Voltei a li-o aos 12 anos e continuou a marcar a minha vida e continuo a marcá-la agora, porque sem este livro não estaria a fazer o que faço. Obviamente com a Bíblia, hein? Não descarto nada, longe disso. Mas este livro dá uma explicação histórica, mas histórica do passado, histórica do presente, histórica do futuro. E isso é maravilhoso quando os anos passam e você se vê dizendo, é impressionante como tudo se encaixa. Bom, vamos às páginas deste livro. Vamos ao 417, justamente nesta versão também de tamanho popular, marrom, típico de antes, num capítulo chamado, Um Grande Despertar Religioso. E nos fala precisamente daqueles momentos em que seria pregado o momento da volta de Cristo. Vamos ler e prestar muita atenção ao que diz.
O testemunho das profecias que pareciam indicar a data da vinda de Cristo na primavera de 1844 enraizou-se profundamente na mente do povo. Observem que antes eu lhes disse que foi pregada a primavera de 1843. Depois foi pregado o ano zero, não, a primavera de 1844. O ano zero não existe na história, passou de pelo menos 1 para 1. Portanto, eles continuaram pensando que era primavera. Então viram que não era primavera, era outono. Curiosamente aconteceu conosco a mesma coisa, quando estávamos tratando de todo esse assunto. Primeiro falamos que Jesus voltaria na primavera, mas graças a Deus percebemos, e já houve um despertar com isso, que Jesus vai voltar no outono, durante a festa dos tabernáculos. Bom, aconteceu a mesma coisa com eles, é curioso. Mas veja agora o que isso nos diz. Ao passar de um estado para outro, a mensagem despertou vivo interesse em toda a parte. As pessoas geralmente ficam interessadas quando você lhes diz que Cristo pode retornar nesse momento? Sim ou não? Hoje não. Hoje nem tanto, hoje nem tanto. Porque algo aconteceu durante esses anos até agora. E tem havido muitas pessoas que disseram que Jesus retornará em tal e tal ano, e Jesus retornará em tal e tal ano, e essas datas já passaram e evidentemente Jesus não veio. Então isso trouxe descrédito à questão de dizer que pode haver uma data para o retorno de Cristo. Então, veja o que ele está nos contando agora. Muitos estavam convencidos de que os argumentos das passagens proféticas eram corretos, e sacrificando o orgulho de sua própria opinião, aceitaram alegremente a verdade. Porque mostraram com profecia que poderia verdadeiramente ser demonstrado que Jesus voltou quando disseram, e eles consideraram isso correto. E o que eles fizeram? Sacrificando o orgulho da própria opinião, preconceitos, foram deixados de lado diante das evidências. E eles aceitaram de bom grado a verdade. Mas você aceita com alegria que Jesus retornará em breve? Pois bem, quem não aceita que Jesus volte logo e seja feliz tem um problema sério. Sim, porque, claro, nunca será melhor quando Cristo voltar, nunca será, né? Nem um presidente de uma nação, nem um papa em Roma, nem ninguém irá resolver isso. Isso está indo de mal a pior. Bem, quem não ficaria feliz com isso? Alguns ministros também deixaram de lado suas opiniões e sentimentos sectários, e com eles seus salários e suas igrejas, e começaram a proclamar a vinda de Jesus. Isso é forte, hein? Quando ele diz alguns ministros, ele não está falando de ministros da política, mas de ministros de púlpito, pastores, crentes religiosos. E eles não deram a mínima, para nada, com o que suas congregações ou seus líderes disseram, porque muitos pastores também dependem de organizações ou de um estabelecimento superior a eles. E o que ele diz que eles fizeram? Seus salários e suas igrejas. Por outro lado, isso pouco importava para eles. Eles iriam pregar a mensagem que acreditavam ser totalmente verdadeira. Bom, senhores, para mim isso é para fazer, tira o chapéu. Capazes de não se importar com dinheiro porque querem proclamar a verdade. É uma maravilha. Quem faz isso hoje em dia? Quão poucos, hein? Veja o que diz agora. Houve, porém, comparativamente poucos ministros que aceitaram esta mensagem. É por isso que a proclamação disto foi confiada em grande parte a humildes leigos. A história está se repetindo. Bem, não vou citar nomes, mas devo dizer que existem pastores, até mesmo adventistas, que aceitaram esta mensagem do retorno de Cristo. E alguns sabem disso, acreditam e ficam calados porque sabem que se contarem às suas congregações, os seus líderes irão expulsá-los, e eles vão ficar sem salário E eles me contaram isso. Há outros que aceitaram e pregaram. E claro, o que acontece com eles? Problemas? Sim, claro, hein? Bem, existem muitos? Não, são poucos. Como antes, a maioria deles não quer saber nada sobre isso. Mas como antes, a mesma coisa acontece agora. Se os pastores não derem a mensagem, quem a transmitirá? Leigos, aqueles que não são pastores, aqueles que não são líderes de uma igreja plena.
A mesma coisa está acontecendo agora. Os agricultores abandonaram seus campos, os artesãos suas ferramentas, os comerciantes seus negócios, os profissionais seus empregos. E, no entanto, o número de trabalhadores era pequeno em comparação com o trabalho que tinha de ser feito. Observe que eles deram tudo pela mensagem. Eles sabiam que Cristo voltaria em breve, muito em breve, e não se interessavam mais pelas histórias deste mundo, Mas ainda assim, eles eram poucos. A condição de uma igreja ímpia, de um mundo imerso no mal, oprimia as almas dos verdadeiros sentinelas que sofriam trabalhos e dificuldades voluntárias para convidar os homens ao arrependimento para serem salvos. O que eles estavam fazendo? Eles perceberam como o mundo era. E agora percebemos como é o mundo? Mas reparem que podemos perceber como é o mundo, mas muitas vezes nos permitimos continuar sendo arrastados por tudo que existe no mundo. Apesar da oposição de Satanás, a obra prosseguiu e a verdade do advento foi aceita por muitos milhares de pessoas. Muitas pessoas passaram a aceitar esta mensagem. Evidentemente houve oposição de quem? De Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes celestiais nas regiões celestiais, que são o quê? Demônios. Satanás acima de todos eles. E o que eles fazem? Opõem-se à mensagem, é normal. Já aconteceu antes, não vai acontecer a mesma coisa agora? Por toda parte ouvia-se o penetrante testemunho admoestando os pecadores, tanto membros do mundo como membros da igreja, a fugirem da ira vindoura. Em outras palavras, a mensagem chegou a todos, fossem eles crentes ou não crentes. Como João Batista, o precursor de Cristo, os pregadores colocaram o quê? A segurança para a raiz, o machado. É o machado que eu coloquei. Assegurou a raiz da árvore e exortou todos a darem frutos dignos de arrependimento. Preste atenção na mensagem. Quando o machado é colocado exatamente onde a árvore começa a crescer, lá está a raiz embaixo. O que isso significa? Se você aceitar a mensagem, não receberá o golpe do machado. Se você rejeitá-lo, receberá o golpe do machado. E que tal uma árvore? Como uma árvore normalmente é cortada? Bem, não tanto agora, mas ao longo da história, com base em quê? De golpes de machado. De golpes de machado. Sim. Bem, o que isso significa? Que as pessoas foram interrompidas pela mensagem. A mensagem era a peneira para ser salvo ou não, isso os definia, fossem eles verdadeiramente povo de Deus ou não. Seus apelos emocionantes contrastavam marcadamente com as garantias de paz e salvação ouvidas nos púlpitos populares. E onde quer que a mensagem fosse proclamada, ela comovia o povo. As pessoas viram que havia uma diferença. Nos púlpitos das igrejas, o que se falava? Calma, paz, ei, o Senhor te ama muito e todos vocês amam e florzinhas, ei. E as pessoas que ficaram tão felizes ao ouvir isso já estavam bem. Quão pouco gostaram que eu lhes dissesse que você é isso, você é aquilo, você não está fazendo o que tem que fazer, todos temos que mudar para melhorar, porque Cristo volta. Eles não queriam isso. Quem gosta de ser repreendido? Você tem que ser masoquista, certo? Mas é o que às vezes precisamos para reagir, se não continuarmos do mesmo jeito. E as pessoas perceberam que o que era pregado nas igrejas era vazio, não tinha substância, não tinha respaldo. E em vez disso, o que essas pessoas disseram foi chocante. E isso os emocionou, eles perceberam que havia uma diferença. O testemunho simples e direto das Sagradas Escrituras, instilado nos corações dos homens pelo poder do Espírito Santo, produziu uma força de convicção a qual apenas poucos puderam resistir. Eles tinham Bíblia em mãos, e Bíblia em mãos declararam que Jesus voltaria em breve. E as pessoas ficaram chocadas. Incrível! Eles dificilmente poderiam resistir a isso. Pessoas que professavam certa religiosidade foram despertadas de sua falsa segurança. Eles viram as suas apostasias, o seu mundanismo e pouca fé, o seu orgulho e egoísmo. Muitos buscaram o Senhor em arrependimento e humilhação.
O apego que durante tanto tempo foi sentido pelas coisas terrenas, foi então sentido pelas coisas do céu. O Espírito de Deus repousou sobre eles, e com corações abrandados e subjugados eles se uniram em exclamar: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. As pessoas, verdadeiramente, que foram tocadas por Deus, reagiram assim. Eles perceberam o quão ruins eles eram. E agora, quando esta mensagem chega a muitos, eles reagem assim. Outros continuam a reagir como foi a profecia, também nos Apocalipses, como Laodiceia: sou rico, enriqueci-me, não tenho necessidade de nada, que você vem me contar histórias. Já sei tudo, já tenho uma base. Isso é um absurdo. Mesmo que você vá com uma Bíblia na mão e demonstre as coisas. Bem, a história não muda, hein? A atitude humana é sempre a mesma. Os pecadores perguntaram clamando: o que devo fazer para ser salvo? Você sabe? Isto faz-me lembrar quando estivemos em Girona, no Justa Così, Feira Così, que apresentamos justamente na data do fim do mundo. E lá, você sabe, a maioria das pessoas que participaram daquela conferência pública eram ateus. E outros, pessoas que se movimentaram no campo da nova era, do espiritismo em suma. Você sabe, curas de Reiki, curas disto, daquilo, qual é? Eles quase levitam, certo? Mas você conhece a reação deles? No final, eles me disseram: e o que devemos fazer agora? Bem, sim, bem, a questão é que as pessoas que não se movem num mundo de ateus não sabem o impacto que isso implica para aqueles de nós que sempre se movem nessa área. Veja que existe uma mensagem que te desperta como nenhuma outra fez. As histórias sempre se repetem, olha, são cíclicas. Aqueles cujas vidas foram notadas por sua má fé desejavam fazer restituições. Eles queriam mudar. Todos os que encontraram paz em Cristo ansiavam por ver outros partilharem da mesma bênção. Que legal, hein? Eles perceberam que a mensagem os preenche, que era verdade, e o que fizeram? Eles guardaram isso para si mesmos? Não, eles compartilharam. Eles tinham que compartilhar isso de qualquer maneira, porque sentiam que era isso que tinham que fazer. Eles não conseguiram manter isso quieto. O coração dos pais estava voltado para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Que legal, que legal. Você sabe? Eu estava num lugar aqui nos Estados Unidos, numa igreja que também tinha me convidado, como aqui, para pregar. E justamente havia uma relação entre o pastor da igreja, que foi quem me contatou para ir lá, com a filha dele, a esposa dele também, a mãe da filha, que parecia distante, que a fé da filha, que ela estava na casa dos 20 anos, já grávida, tinha relaxado, que não estavam bem. E você sabe, quando eu apresentei esses tópicos, a filha dele veio. E a filha não me contou, o pastor me contou. Essa mensagem fez com que o coração da filha voltasse para os pais. Você sabe? Vi ali mais uma vez um cumprimento profético, um reflexo do que já aconteceu antes. Infelizmente, passou um pouco de tempo, chegou um pastor, entre aspas, convidado para aquele mesmo lugar. Ele fez a tarefa completamente contrária ao que pregamos, e aquele pastor deixou de acreditar no que aceitava e muitos outros, consequentemente, fizeram o mesmo. É triste. Não sei como a história continua na família dele, não sei. Mas você sabe? Foi muito ruim para mim, porque isso realmente aconteceu, e agora temo que isso não continue mais o mesmo. Espero que não seja assim. Os obstáculos levantados pelo orgulho e pela reserva desapareceram. Confissões sinceras foram feitas e os membros da família trabalharam pela salvação dos mais próximos e queridos. Muitas vezes ouviam-se vozes de ardente intercessão. Por toda parte havia almas lutando com Deus em angústia. Muitos passaram a noite inteira em oração para terem certeza de que seus próprios pecados foram perdoados ou para obter a conversão de seus parentes ou vizinhos. Fizeram tudo por amor, querendo que seu povo também aceitasse a mensagem e fosse salvo.
Todas as classes da sociedade aglomeravam-se nas reuniões dos adventistas. Por que esses adventistas foram nomeados assim? Por quê? Porque eles pregaram o advento de Cristo, a segunda vinda. Não eram uma igreja formalizada, eram pessoas que se uniam de diferentes grupos de outras confissões, que aceitavam a mesma mensagem apresentada por uma pessoa. E a partir daí, eles ficaram conhecidos como Movimento Adventista. Da qual mais tarde, alguns anos depois, surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E havia pessoas de todas as classes da sociedade. Bem, isso está acontecendo agora também. Diante dessa mensagem, há pessoas de diferentes classes da sociedade que lhe dão ouvidos. Vamos ver se é assim ou não. Ricos e pobres, grandes e pequenos, por diversas razões ansiavam ouvir por si mesmos a doutrina do segundo advento. Olha, grande e pequeno. Posso contar outra experiência. Você sabe quantos jovens me escrevem? Meninos de 11, 12 anos, 13, 14, 15 anos, alguns mais novos que tudo isso. E eles me dizem que em casa não querem ouvir nada sobre essas conferências, e as ouvem secretamente porque querem saber disso. Sim, não estou mentindo para você, estou contando minhas experiências sobre tudo isso. Você sabe, isso me impressiona muito, porque eu digo, quando leio isso de novo no grande conflito eu digo, mas isso já tinha acontecido. Mais uma vez a história se repete. O Senhor restringiu o espírito de oposição, enquanto seus servos deram razão para sua fé. Portanto, havia um espírito de oposição. De quem seria o espírito de oposição? Do governo? Não. Das denominações religiosas onde essa mensagem chegou, a mesma coisa está acontecendo, em. Mas o Senhor, o que ele faz? Continha aquele espírito de oposição para que a mensagem pudesse continuar a ser transmitida. Às vezes o instrumento era fraco, mas o Espírito de Deus deu poder à sua verdade. O que significa que o instrumento estava fraco? Que ele era uma pessoa fraca. Sem educação talvez ou sem o maior conhecimento além do Espírito Santo. Claro, pessoas que não eram supereloquentes, que talvez não tivessem grandes estudos, grandes conhecimentos cientistas, ou sabe-se lá o que, mas o que eles fizeram? Eles se entregaram a Deus e o poder do que disseram estava totalmente nas mãos de Deus e isso teve o seu efeito. A presença dos santos anjos era sentida nessas assembleias, e todos os dias muitas pessoas eram acrescentadas ao número de crentes. Que lindo, hein? E quase todos os dias recebo mensagens de pessoas que estão se convertendo ao Senhor ao verem os problemas. Não em lugares físicos como aqui, porque aqui você já vem concentrado, já sabe por quê, mas na internet está fazendo o mesmo trabalho, graças a Deus. Sempre que eram apresentados argumentos em favor da breve vinda de Cristo, havia grandes multidões que ouviam extasiadas. Agora, isso ainda não está acontecendo. Isso ainda não está acontecendo. Mas vai chegar um momento que isso vai passar, tenha isso em mente, porque está crescendo. Parecia nada mais do que o céu e a terra se unirem. O poder de Deus foi sentido por idosos, jovens e adultos. Os homens voltaram para casa cantando louvores e seu sotaque alegre quebrou o silêncio da noite. E isso também me lembra de pessoas que me disseram que quando vieram a algumas das palestras que apresentamos, a reação delas foi esta: voltar para casa felizes no carro, falando sobre o que ouviram e cantando com muita alegria. E você entende isso, porque quando essa mensagem chegar até você, como você vai reagir de forma diferente? É impossível. Você sente uma grande alegria. Nenhum dos que assistiram às reuniões jamais esquecerá cenas de tão vivo interesse. Ele está explicando a história de antes, nos tempos de 1840 e poucos, em. A proclamação de uma data certa para a vinda de Cristo despertou grande oposição por parte de muitas pessoas de todas as classes, desde o pastor até o pecador mais cruel e ousado. Em outras palavras, foi pregada uma determinada data para a vinda de Cristo e, evidentemente, forte oposição em todos os níveis.
Mas fique atento ao que continua agora. Quem foram aqueles que se disseram adversários dos sérios? Pastores. 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 A história não muda, isso eu garanto. Mesmo o pecador mais cruel e ousado, isso também não muda. O que você diz a eles? Olha, Jesus voltará em breve, prepare-se porque faltam 11 anos. Olha, eu quero continuar vivendo minha vida, quando eu terminar de trabalhar, bom, sempre vou procurar me divertir. Eles querem continuar vivendo suas vidas, gostam da vida de pecado que levam. Bom, não dá para esperar que eles digam de um momento para o outro que estão indo embora e mudando aquela vida, eles gostam dessa vida. Bem, todos são livres para decidir o seu futuro. Não podemos forçar ninguém. O gosto é ruim, mas é o que é. E agora ele nos diz isso, assim se cumpriram as palavras da profecia que dizia: nos últimos dias, isto é, os últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa do seu advento? Porque desde o dia em que os pais dormiram, quero dizer, eles morreram, todas as coisas permanecem como eram desde o início da criação. Este é um texto que se encontra em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Mas observe isto, diz que nos últimos dias virão escarnecedores dizendo isto: onde está a promessa do seu advento? Olha, nossos avós já falaram isso e ainda estamos aqui. Você sabe, Ellen White em outros lugares diz que isso não é apenas o que as pessoas nas ruas dizem, porque as pessoas da rua comum não sabem, a não ser na nossa terra, de onde viemos, que Jesus iria voltar. Eles não têm ideia. Nem seus avós, nem seus pais. Então, a quem isso se refere? Bem, as pessoas que sabem ouviram que Jesus tinha que voltar. E Ellen White diz que isto se refere aos próprios adventistas. Essa foi uma profecia para hoje. Os próprios adventistas continuarão a dizer de forma zombeteira: bom, já disseram isso há alguns anos e olha, aqui estamos. Jesus ainda não voltou. Sim, isso virá, vai chegar, mas calma, né? Calma. Bem, a história se repete como sempre. Muitos que professavam amar o Salvador declararam que. E mantenham os ouvidos atentos agora, por favor, hein? Muitos que professavam amar o Salvador declararam que não se opunham à doutrina do segundo advento, de Jesus voltando, mas apenas para uma data a ser definida. Uau! Isso lembra alguma coisa? Não, não. Já quero que Jesus volte, mas não marque uma data para mim. E que desculpa você dá quando diz: não marque uma data para mim? O dia e a hora. Sai um texto que é: Ninguém sabe. aqueles que vimos no início, sim. Mas o texto é claro, diz que você não pode saber. Não sei dizer. Somente o Pai, então não se preocupe, isso é mentira. E eles discutiram com esses senhores que estavam pregando sobre a segunda vinda de Cristo naquele momento. O que ele estava fazendo? Que eles fizeram o quê? Fica dizendo: opa, é verdade, tenho que calar a boca. Você acha que essa foi a atitude dele? O que eles fizeram? Você sabe o que eles fizeram? Vamos ver. Mas o olhar penetrante de Deus leu em seus corações. Para quem está dizendo: quero que Jesus volte, sim, mas não me dê data. O olhar penetrante de Deus leu em seus corações. E o que ele viu em seus corações? Na realidade, eles não queriam ouvir que Cristo viria para julgar o mundo com justiça. Qual é? Isso é realmente o que estava em seus corações. Não estou dizendo isso, Ellen White diz isso, em. É o que estava em seus corações, eles realmente não queriam que Jesus voltasse. Por quê? Por que você acha que eles não queriam que Jesus voltasse? Eles não estavam prontos. Porque na vida deles havia algo, pecados ocultos, gostos que não queriam mudar. Sim, aquelas coisas que só a própria pessoa sabe, talvez.
Mas eles não queriam mudar isso. Então, eles procuraram uma desculpa. Deus leu em seus corações. E veja agora o que ele está nos dizendo. Eles haviam sido servos infiéis, suas obras não poderiam ter resistido à inspeção do Deus que sonda os corações e eles temiam comparecer diante de seu Senhor, diante de Deus. Porque no fundo eles sabiam o que havia ali. Como os judeus na época do primeiro advento de Cristo, isto é, quando nasceu em Belém, eles não estavam prontos para receber Jesus. Eles não apenas se recusaram a ouvir os argumentos claros da Bíblia, mas também ridicularizaram aqueles que esperavam no Senhor. Portanto, como reagiram aqueles que pregaram sobre a volta de Cristo? Bíblia em mãos com argumentos claros, isto é demonstrável com a Bíblia. Bom, se eles demonstrassem isso com a Bíblia nas mãos, como lhes foi dito, você é estúpido, você erra, eles foram ridicularizados. Quando não há discussões, o que você costuma fazer? Ataque aquele que está na sua frente, e se ele for feio, e se ele for estúpido, e se ele for careca, e se ele for não sei o que. Mas você pode provar, com a Bíblia na mão, o que está dizendo, que não é assim. Isso não pode ser provado. Bem, eles conseguiram. A história está se repetindo. Satanás e seus anjos regozijaram-se com isso e lançaram na face de Cristo e de seus santos anjos a afronta de que aqueles que professavam ser seu povo o amavam tão pouco que não desejavam sua aparência. Que dureza nas palavras de Ellen White, que dureza, mas que clareza, que... Atenção mais uma vez agora, se você já havia tapado um ouvido, agora você pode tapar os dois. Ninguém sabe o dia nem a hora foi o argumento mais frequentemente apresentado por aqueles que rejeitaram a fé do advento. Isto é o que eles disseram. A passagem bíblica diz, mas ninguém sabe aquele dia ou hora, nem mesmo os anjos no céu, mas somente meu Pai. Mateus 24:36, o texto que você já viu antes. Isso é o que eles disseram a eles, não venha até mim com histórias porque o texto é claro, ninguém sabe. E atenção agora. Aqueles que esperavam pelo Senhor deram uma explicação clara e harmoniosa desta citação bíblica, que refuta claramente a falsa interpretação que dela faziam seus adversários. Você me leu corretamente? Deram uma explicação clara e harmoniosa daquele texto bíblico. Isso destruiu uma falsa interpretação que havia sido construída em torno deste texto, entendendo que só o Pai sabe. Como você vai ficar? Não sei como você se sente, mas, a minha pergunta, a primeira que pode me vir à cabeça, pelo menos na minha cabeça, é: e como provaram isso? Ellen White diz que eles estavam demonstrando isso de uma forma clara e harmoniosa de apresentá-lo. O que eles disseram? Você sabe? Você lê o restante dos livros de Ellen White e não encontra a resposta. Pessoalmente li tudo o que estava em espanhol até agora e é muito, não tudo. Mas nunca encontrei um escrito em espanhol, onde dissesse o que estes pioneiros adventistas, este movimento adventista, se referiam, dizendo sobre o dia e a hora, como deveria ser corretamente interpretado. Bem, acontece que aqui está. Está escrito que esta interpretação popular não está correta. O que eles mostraram para dizer não? Bem, amanhã veremos o que eles demonstraram. Mas você sabe, eu tenho que te dizer que nós, graças a Deus, apresentamos muito sobre esse texto. Bastante. Mas você sabe de uma coisa? Não havíamos apresentado tudo.
E com oração e busca e oração e mais busca, depois de alguns anos e mais alguns anos, Deus deu luz. E foi apurado que eles disseram, alegando que o dia e a hora, conforme é interpretado aquele texto, não estavam corretos. E amanhã você vai ver. Para que você não diga, olha, Vitor Sanvicens, aquele maluco, inventou isso. Você vai ver com seus olhinhos. Mas vamos continuar lendo isso, porque nos posicionamos, Vamos continuar. Essas palavras foram proferidas por Cristo na memorável conversa que teve com seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de haver deixado o templo pela última vez. Os discípulos perguntaram, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você se lembra desse momento? E Jesus começa a contar-lhes uma profecia do que aconteceria. Jesus deu-lhes os sinais e disse-lhes, quando vires todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. E veja o que ela escreve agora. Uma declaração do Salvador não deve ser interpretada de modo a anular outra. Jesus iria se contradizer? Não. Não. Portanto, é uma questão de cuidado como interpretamos suas palavras. Embora ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, você percebe o itálico. Eles estão inclinados, os outros não, né? O dia e a hora estão inclinados, os outros não. Embora ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos exortados e obrigados a saber quando ele está próximo. Isso mesmo. Mas quão perto? Quão perto? Podemos descobrir o ano? Oh, sim. Podemos saber o mês ou a estação do ano? Sim, não dia. Dia e hora não, tenha isso em mente, hein? E agora, obviamente, posso afirmar mais uma vez que, se alguém chegar até você e disser, olha, em tal dia de tal mês, Cristo certamente virá. Nessa hora, por esse motivo. Bem, senhores, digam-lhes, bem, vocês sabem o que deveriam dizer, não preciso te contar, hein? Mas e se alguém lhe disser o ano e o mês? Ah, mas é claro que teremos que provar se isso é correto ou não, certo? Bem, vamos continuar. O conceito ficou claro para você até agora? Não sei se entendemos a leitura corretamente. Sim, sim. Sim, não, está claro, hein? Sim, claro. Vale. Somos ensinados ainda que desconsiderar sua advertência e recusar-se a descobrir quando seu advento está próximo será tão fatal para nós como foi para aqueles que, vivendo nos dias de Noé, não sabiam quando viria o dilúvio. Então ou você se recompõe, não sei se você usa essa expressão aqui. Sim, sim, sim. Graças a Deus. Porque eu não sabia como dizer de outra maneira. Ou você começa a querer saber ou vai acabar fatalmente como nos dias de Noé. Eles não sabiam quando o dilúvio viria. Vejamos, eles não sabiam quando o dilúvio viria? Claro, 120 anos foram determinados. Eles foram repreendidos. Deus diz a Noé, 120 anos e vem o dilúvio. E o que Noé disse? A inundação virá a Deus. Não. Não. Daqui a 120 anos virá o dilúvio. E agora começou o quê? A arca foi construída. Construa sua arca. 1 ano se passou e o que devo dizer? Ei! Que você tem 119 restantes e assim por diante, subtraindo continuamente. Eles sabiam ou não sabiam? Todo mundo descobriu isso. Mas todo mundo pensou que eu era louco. Isso é verdade. Exceto alguns que morreram antes do dilúvio. Isso mesmo. Aceitando a fé de que Deus, por misericórdia, os levou para descansar antes. E na arca já sabemos quem entrou. E bom, você já sabe que tudo que apresentamos sobre a arca de Noé, graças a Deus, quando estivemos em expedição para aquele local, demonstrando e tendo
Que você pode nos visitar quando quiser por lá, a madeira petrificada e com as análises feitas de A Arca de Noé, entre outras coisas. Bem, veja o paralelismo. Ei, os dias de Noé com o nosso tempo, os dias da vinda de Cristo. Portanto, eles sabiam quando o dilúvio viria, mas eles não queriam saber. Sim, você me diz que sim, mas tal momento, mas para mim isso, portanto, como se eles não soubessem. Claro, eles não reagiram. E a parábola do mesmo capítulo, que contrasta o servo fiel e o maligno, e que aponta o destino daquele que diz em seu coração, meu Senhor demora a vir, ensina como Cristo considerará e recompensa aqueles que ele encontrar observando e proclamando sua vinda e aqueles que a negam. Que diferença, hein? Entre um e outro, alguns serão salvos e os outros, você já sabe o que os espera, certo? Vigiai, pois, diz ele, e acrescenta, bem-aventurado aquele servo a quem, quando seu Senhor vier, ele encontrará fazendo assim. Amém. São as palavras de Cristo de Mateus 24:3, versículo 33 e de 42 a 51. Aqui está o resumo, Apocalipse 3:3 e se você não vigiar, irei até você como um ladrão e você não saberá a que hora irei até você. Apocalipse 3:3. Em outras palavras, se você não observar, não descobrirá, e você vai ficar de fora. Isto não se aplica a todos. Como? Isso não se aplica a todos. O ladrão chega até quem passa despercebido. Isso é muito importante, hein? Sim. Porque tem gente que fala, bom, se ele vem como ladrão, você não sabe quando chega o ladrão, portanto, você não pode saber. Mas tem outros textos que dizem outra coisa, né? E aqueles que falam que se você assistir você vai estar lá para o que tiver que ser e você vai saber, eles deixam isso do lado deles, porque não é interessante, né? Pois bem, já discutimos isso tantas vezes nas conferências apresentadas. Apocalipse 3:3 e você não saberá a que hora irei até você. São Paulo fala de uma classe de pessoas para quem a aparição do Senhor virá sem que a esperassem. Como o ladrão à noite, assim vem o dia do Senhor. Quando os homens dizem, paz e segurança, então a destruição lhes sobrevirá repentinamente. O texto continua dizendo: como dor para uma mulher grávida é, quando ela está grávida e, está chegando. Em dores de parto e não escapará, eles não escaparão. Quando eles estão dizendo paz e segurança. E se você esteve nas conferências, já viu quantas vezes ultimamente eles continuam dizendo, paz e segurança. E ainda não é a gota d'água, né? Vai piorar ainda, né? Mas ele também acrescenta, referindo-se àqueles que levaram em conta a admoestação do Salvador, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que aquele dia os surpreenda como um ladrão, pois todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. 1 de Tessalonicenses 5 de 2 a 5. Portanto nós, se somos filhos da luz, não estamos nas trevas, portanto, o que saber? Quando Cristo voltar, ele não vai te pegar como um ladrão, não, você estará assistindo, você saberá que está chegando. Sim, é verdade. Assim foi demonstrado. Agora olhe para as palavras novamente, assim ficou demonstrado que as Sagradas Escrituras não autorizam os homens a permanecerem ignorantes quanto à proximidade da vinda de Cristo. Não dá para ficar indiferente a isso, hein? Foi demonstrado. Veja um texto que ela alega, do que os pioneiros também disseram, você não está na escuridão, vai te pegar assim. Mas aqueles que procuravam nada mais que um pretexto para rejeitar a verdade fecharam os ouvidos a esta explicação e as palavras, mas do dia e da hora ninguém sabe, continuaram a ser repetidas pelos ousados escarnecedores. E mesmo por aqueles que professavam ser ministros de Cristo. Eles lhes deram uma explicação clara, contundente e incontestável. E a reação deles? Olha, o texto diz que não se sabe o dia e a hora, portanto, você está mentindo. Acabou. Você carrega uma doutrina satânica e fará com que muitos percam por sua causa. Bom, não sei como você pode entender essa frase, mas eu vejo essa frase praticamente todo dia, né? Sim, é verdade. Mas praticamente todos os dias sei o que vai acontecer com eles, infelizmente. Porque eles não querem ouvir, eles fecham os ouvidos,
Não importa o quanto você discuta. E uma coisa te digo, amanhã você vai saber com clareza o que acabaram de discutir além de tudo isso. E você verá que a resposta, e se não, pergunte-me em alguns dias quando esta pregação for carregada, e você verá os comentários abaixo dos vídeos e com certeza continuará vendo, mas ninguém sabe o dia e a hora, você está mentindo. Isso mesmo. Garanto que se isso aconteceu até agora, quando mostrarmos a cereja do bolo, a gota d'água de tudo isso, a mesma coisa continuará a ser dita. Mas graças a Deus haverá pessoas que reagirão, tenho certeza. Amém, amém, amém. Aconteceu, e vai acontecer de novo. Isso mesmo. Bem, isso está em todos os livros de muitos adventistas em casa, hein? Sim, claro. E em vez disso, isto, como se não existisse naquelas páginas. Conhecerão a história dos reformadores, de Martinho Lutero, conhecerão os sinais de não sei o que, mas isto, como se não existisse, isso os incomoda. A explicação de Ellen White é clara em tudo isso? Agora, quando lermos esse livro novamente, aqueles de nós que já o leram, e aqueles de nós que não o leram, pela primeira vez, não poderão mais ficar indiferentes, né? Mas vocês estarão lendo e vocês vai dizer, meu Deus, e foi isso que falou aqui e eu não sabia. Bem, sim. Quando o povo despertou e começou a investigar o caminho da salvação, os mestres da religião colocaram-se entre eles e a verdade, tentando acalmar-lhes os temores com falsas interpretações da palavra de Deus. E a mesma coisa acontece agora. Você conhece pessoas que dizem, eu estava ouvindo o que você estava pregando e falei para o meu pastor e o pastor me disse, não, ninguém sabe o dia e a hora, estão te enganando, não dê ouvidos a esse cara. Sim, está acontecendo. Bem, e não só porque eu digo isso, se alguém do nosso mini ministério disser isso, qualquer um de vocês, eles vão dizer a mesma coisa. Normalmente eles não dizem, ah, é? Quero saber mais, quão poucos reagem assim. Bem, isso é o que acontece até agora. Cuidado com aquele separatista. Sim, separatista, e ainda por cima catalão, separatista. Minha mãe, mas ei, vamos lá. Bem, agora veja como continua, hein? Os atalaias infiéis colaboraram na obra do grande enganador. De quem é o grande enganador? Satanás? E eles eram vigias infiéis. Ou seja, os vigias são aqueles que estão Observando. assistindo, Gritando. mas eles são infiéis. Isto é, eles estão liderando o povo como pastores ou presbíteros, ou o que quer que seja, mas não são fiéis. Porque se fossem verdadeiramente fiéis, para mais estudo os textos bíblicos que dão e mais amor que querem demonstrar, na verdade estão podres por dentro. Esta é uma fachada hipócrita, porque a mensagem, quando realmente chega, é rejeitada. A mesma coisa que, o que aconteceu no tempo de Jesus, vocês viram, é a mesma coisa. Os atalaias infiéis colaboraram na obra do grande enganador. Ou seja, pastores ao serviço de quem? Satanás. De Satanás. Clamando paz, paz. Quando Deus não falou de paz. E o que eles estão fazendo agora nas igrejas? Não, não, acalme-se. Olha, a gente vai fazer a partir de agora, não sei quanto tempo uma campanha de 3 anos, uma campanha de 5 anos, não sei o que, coisas assim por muito tempo. Vamos construir não sei o que, para tal. Você acredita que Cristo virá tão cedo? Não. Não. Paz, paz. Está tudo bem, acalme-se. Pelas construções que a mesma conferência está fazendo. Bem, é um contínuo, certo? Não preciso explicar todas aquelas histórias que tantos de vocês já conhecem, né? Vamos fazer um retiro espiritual, vai ser divertido. Sim, é o mesmo de sempre, certo? Exato. Bom, eu estou na igreja desde os 7 anos, tenho 55 e já vejo esse processo há tantos anos, né? Planos, 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 planos. Para quê? Afinal, é para isso? Quando a mensagem que precisa ser dada não está sendo dada. Mas ei, é assim que as pessoas se divertem, certo?
Enquanto isso, o dinheiro continua caindo. E veja agora o que ele está nos dizendo. Como os fariseus no tempo de Cristo, muitos recusaram entrar no reino dos céus e impediram a entrada daqueles que desejavam. Por outras palavras, nem eles querem entrar, nem querem que o seu povo entre, seus paroquianos, certo? O sangue dessas almas será exigido de suas mãos. Uau! É forte, né? Penso agora em qualquer pastor ou presbítero de igreja, líder em geral, que recebe a mensagem da volta de Cristo assim, é que a rejeita e que está dizendo aos outros que isso não é assim. Se você sabe disso, é por isso que os joelhos começam a tremer e se tocam sem parar, hein? Mas eles não estão levando as coisas dessa forma, hein? Os membros mais humildes e piedosos das igrejas eram geralmente os primeiros a aceitar a mensagem. Amém. E agora a história se repete. Aqueles que estudaram a Bíblia por si próprios não puderam deixar de ver que o caráter das opiniões atuais a respeito da profecia era contrário às Escrituras Sagradas, e onde quer que o povo não estivesse sujeito à influência do clero, isto é, de líderes religiosos, e pesquisou a palavra de Deus por si mesmo, a doutrina do advento não precisava de nada mais do que ser comparada com as Escrituras para que sua autoridade divina fosse reconhecida. E quantos de vocês não aceitam a mensagem? Se não for porque está descrita assim? Pessoas procurando. É assim. Quem não busca, quem não quer saber, você acha que ele consegue reagir bem? É possível. Muitos foram perseguidos por seus irmãos incrédulos. A mesma coisa está acontecendo agora? Bem, não preciso contar a mais de um de vocês, hein? Para preservarem suas posições nas igrejas, alguns concordaram em permanecer calados sobre sua esperança, mas outros sentiram que a fidelidade a com Deus os proibiu de manter escondidas as verdades que ele lhes havia comunicado. A mesma coisa ainda está acontecendo? Eles percebem a mensagem, é verdade, dizem-vos, mas nas suas igrejas permanecem em silêncio. Acontece que sou um ancião da igreja, e se eu aceitar isso e dizer, perderei a posição de ancião. Mas o que acontece? Que se você é um ancião da igreja, você é um líder mundial ou o que é? Você sabe o que geralmente acontece? Que as pessoas amam muitos graus na igreja. E você sabe por que isso geralmente acontece? Se fizermos uma análise da pessoa, percebemos que quando ela sai para na rua são uns piltrafilas. Eles não são ninguém. Exato. Eles não são ninguém, e na igreja eles são algo. São o quê? Desculpe? E aí eles crescem. Piltrafilas, é uma palavra que usamos lá. Definição de piltrafilas. Primeiro em espanhol, mas tem vocabulário, não tem sinônimo? Bem, ele é praticamente um ninguém, não há muita categoria para dizer. Bem, isso é o que geralmente acontece. E o que acontece? Que quando num grupo que é mais ou menos pequeno, embora talvez haja 200 pessoas ou mais, é relativamente pequeno, você é alguém ali. Então você se acomoda nisso. Você é um líder, mas sai e leva uma bronca do seu chefe. Bem, isso acontece. É triste, mas é a condição humana. Portanto, quem não é honesto, quem não busca a verdade, quem não é humilde, não aceitará a mensagem. E as pessoas da igreja deveriam se importar muito pouco. Dizem a ele, olha, se você acredita nisso, você sai do seu cargo, e vamos dar-lhe um voto de desconfiança. E se você continuar, você sai para a rua. E você sabe, quando isso acontece, alguns desistem. Bem, isso já aconteceu há anos. Uma experiência que posso contar para vocês, uma pessoa que foi presbítero da igreja e esteve justamente no lugar central da Europa para os adventistas na Suíça, e um grande amigo do presidente naquela época. E ele, quando veio à nossa igreja em Girona para fazer turismo, porque era espanhol, não era catalão, mas veio passar os verões na nossa província. Ele sempre vinha à igreja, nos conhecíamos há muitos anos e dávamos DVDs para ele, porque ele gostava. Quando pregávamos ele queria saber mais e naquela época fazíamos DVDs e demos para ele e para o homem com todo o seu entusiasmo iria contá-lo aos seus irmãos da igreja hispânica na Suíça. E bem, com todo o seu entusiasmo também deu DVDs aos líderes da União Europeia. Bem, você sabe o que aconteceu? Acontece que com toda a sua boa fé ele entrega para ele e os dirigentes se trancam.
olham para ele e quando ele sai lhe dizem: nunca mais fale sobre isso aqui, nem repasse esse material para ninguém. Pegamos esses DVDs e nós queimamos. Primeiro você diz a ele: gravar DVD custa muito caro. Não sei se era verdade ou não, nem o que fizeram, se pisaram, comeram, ou não sei o que fizeram, mas proibiram. E se você continuar, você deixa de ser o ancião da sua igreja. E ele nos disse que eles haviam lhe contado isso. E infelizmente, Cedeu. cedeu. Não sei como isso continuou, desde então não tenho notícias dele há anos. Esperançosamente, as coisas mudaram, espero. Mas essa foi a reação, hein? Você não conhece a paz que senti quando descobri que Jesus Cristo não tinha nome no Sinédrio. Os discípulos não eles têm um nome no Sinédrio. Na Bíblia diz que quem está no céu está na terra, está no céu, mas Jesus está à direita do Pai. Sim, sim, é assim. Bem, de qualquer forma, você vê. Perdoe-me se no meio eu explico algumas das experiências que tive, mas está relacionado a toda essa questão. Não pense que estou dizendo isso para explicar histórias de velhinhas. Não, não. Vamos continuar. Não poucos foram excluídos da comunhão da igreja pela única razão de terem dado expressão à sua fé na vinda de Cristo. Muito valiosas foram estas palavras do profeta dirigidas a quantos sofreram esta prova da sua fé. Seus irmãos, que te odeiam e te negam por causa do meu nome, disseram: glorificado seja o Senhor. Mas ele se mostrará com a sua alegria e eles ficarão confusos. Isaías 66, 5. Palavras proféticas que foram cumpridas, hein? Você sabe que a própria Ellen White era metodista e se juntou ao movimento adventista com sua família, praticamente toda ela. E o que aconteceu com eles? Bom, na igreja metodista que frequentei ainda está preservado o registro de quando eles foram expulsos da igreja por aceitarem a segunda vinda de Cristo, daquelas formas como eles pregavam naquela época, né? E muitos mais. Bom, alguns de nós guardamos as cartas que nos deram quando nos expulsaram, com desculpas diferentes, certo? Mas é a mesma coisa. Mas não nos expulsaram do metodismo, mas sim do adventismo. Os anjos de Deus observaram com o mais profundo interesse o resultado da admoestação. Quando as igrejas rejeitaram a mensagem, os anjos partiram tristes. Contudo, houve muitos que não haviam sido testados quanto à verdade do advento. Muitos foram desencaminhados pelos maridos, esposas, pais ou filhos, e foram levados a acreditar que era pecado até mesmo ouvir as heresias ensinadas pelos adventistas. E agora, você sabe? Bem, mais uma vez, tenho que atestar que isso continua acontecendo. Pais que falam para os filhos: isso é heresia, nem ouvem, e eles têm que se trancar no quarto não sei onde quando o pai chega, fingindo que não estão vendo aquilo, ou a mãe, hein? E outras vezes é o contrário, os filhos dizendo ao pai ou à mãe: sim, ei, estou falando a verdade, não olhe para isso é bobagem, esqueça essas coisas, isso é falso. E você sabe? Às vezes os idosos já me falaram isso dos filhos, claro, eles também não são crianças, né? É uma pressão que existe. A mesma coisa continua acontecendo, a mesma coisa. Os anjos foram ordenados a zelar fielmente por aquelas almas, visto que outra luz brilharia até mesmo sobre eles vinda do trono de Deus. Eles ainda precisavam de mais uma luz. E agora vai acontecer a mesma coisa, com certeza, hein? Continuamos com o conflito dos séculos, mas agora saltamos e vamos para um personagem da página 408. Um personagem judeu, sim, um homem chamado Wolf, ou seja, lobo. Lobo. Traduzido em, sim. Em inglês. Este homem era judeu, que se converteu ao cristianismo. A experiência dele está explicada aí, é impressionante, porque ele também era um cérebro, uma pessoa com capacidade mental impressionante. E lá ele explica como ele se torna. Se ainda não leu, leia porque vale a pena, hein? E quando este homem se converte e aceita a mensagem da vinda de Cristo, isto acontece. Wolff acreditava que a vinda do Senhor era iminente. Segundo a sua interpretação dos períodos proféticos, a grande consumação deveria ocorrer numa data não muito diferente daquela indicada por Miller.
William Miller foi quem proclamou com mais veemência que havia um tempo para a volta de Cristo, em. Mas ele não foi o único. E Lobo foi outro que também procurou e disse por profecia, isso está para acontecer. Variou um pouco, mas ficou muito próximo disso. E agora olha o que aparece nesse livro, em. Aos que se baseavam na passagem, do dia e da hora ninguém sabe, para afirmar que ninguém poderia saber nada a respeito da proximidade do advento, Wolff respondeu, disse o Senhor que o dia e a hora nunca seria conhecida, eles nunca se conheceriam? Isso diz o texto? Ele diz, ninguém sabe o dia e a hora, mas ele diz, ninguém saberia, no futuro? Agora veja o que mais diz. Não nos deu ele sinais dos tempos, para que reconhecêssemos a proximidade de sua vinda, como a proximidade do verão é reconhecida pela figueira quando suas folhas brotam. Essa foi a resposta dele, em. Nunca saberemos aquela época em que ele mesmo nos exortou, não apenas a ler a profecia de Daniel, mas também a entendê-la? E é precisamente em Daniel que é dito que as palavras seriam seladas até o tempo do fim, o que foi o caso em seu tempo, e que muitos correrão de um lado para outro. E vejam o que diz esse texto claro, quando você lê isso agora, no ano de 2019, você diz, muitos vão correr daqui para lá, dizia o texto. Claro, o que você acha se não souber mais? Bem, há um grande número de pessoas que se deslocam por este mundo de um lugar para outro, certo? Não viemos da Europa? Claro, olhe para o céu aqui, perto do aeroporto, os aviões não param de passar. Claro, esse é o caso em muitas partes do mundo, certo? Mas era exatamente a isso que o texto dizia que se referia? Veja o que ele nos diz, quando ele diz: muitos correrão de um lado para outro, é uma expressão hebraica, isso é hebraico, o que significa observar e pensar sobre o tempo. Em que horas? Como assim, se chega o verão e as andorinhas que vêm não sei de onde não saem? Não? Em que horas? Na volta de Cristo, nas profecias. E o texto também fala de ciência, o que aumentaria. E o conhecimento a respeito desse tempo será aumentado, diz o texto de Daniel 12:4. E é a ciência do conhecimento profético. Não é só ciência como é conhecida neste mundo, em Conhecimento sobre o tempo. isso mesmo, conhecimento sobre o tempo. Essa é a chave para tudo. E já estava em Daniel. E agora veja o que isso nos diz. Além disso, nosso Senhor não diz que a proximidade do tempo não será conhecida, mas antes que ninguém sabe exatamente o dia ou a hora. Ou seja, Wolff disse que o dia e a hora não poderiam ser conhecidos exatamente porque é isso que diz o texto. Mas proximidade, sim. Ele diz que se saberá o suficiente a partir dos sinais dos tempos para induzir-nos a preparar-nos para a sua vinda, assim como Noé preparou a arca. Mas lembremo-nos que também foi dito a Noé, 120 anos. E agora não haveria um espaço definido de tempo profético para isso? E onde está na Bíblia que podemos explicar o retorno de Jesus como alegamos em 2031? Tem gente que fala na Bíblia e isso não se encontra, isso é falso, você está inventando isso. Certamente não teremos tempo para apresentá-lo aqui, mas vamos apresentar um tópico, se Deus quiser, em breve, onde veremos na Bíblia onde está referenciado para podermos dar conta da volta de Jesus em 2031. Está na Bíblia, sim. E todos vocês têm uma Bíblia, eu acho. E se não, você pode comprar um agora, hein? Porque vale a pena, sim, vale a pena. E basta abri-lo, você não precisa ir muito longe, e lá você encontrará, mas falaremos sobre isso oportunamente. Já havíamos conversado, mas falaremos mais especificamente quando chegar a hora. Bem, isto é o que Ellen White escreve sobre o Sr. Wolff. E quando ela escreve isso, ela está dando crédito às palavras de Wolff. Ele não está descartando isso, ele não está destruindo isso. O que isso significa? As explicações de Wolff eram coerentes. Nós vamos ficar aqui. Hoje terminamos aqui.
Isto é o que continuará amanhã, partícula hebraica e fio. E o que é isso, você diz? Parece familiar para você? Bem, amanhã vai soar um sino para toda a vida, garanto, até o retorno de Cristo, isso ressoará em você por toda a vida. Lançamos alguns fundamentos hoje, nos escritos de Ellen White e nas experiências daquela época, em comparação com agora. Amanhã de manhã, se Deus quiser, teremos essa continuação e vocês finalmente verão o que também disseram, para alegar que aquele texto do dia e da hora não estava sendo interpretado corretamente, como está acontecendo agora que não é bem, porque agora é interpretado da mesma forma que em sua época, mal. E foi assim que foi ruim, eles nos ensinaram, infelizmente. E acho que eles não fizeram isso com má intenção, sinceramente, né? Vocês sabem que quando eu entrei na igreja, meu irmão Joseph também entrou, muitos de vocês o conhecem, também por vê-lo nos vídeos. Ele é 6 anos mais velho que eu, e a primeira coisa que nos impressionou foi que Jesus vai voltar pela segunda vez. Ficamos chocados. Sim, e quando será isso? Você sabe o que os líderes nos contaram? Aqueles que nos instruíram também eram pessoas que, sinceramente, não encontrei pastores assim e não eram pastores, eram professores, colportores, vendedores de livros da Igreja Adventista, aliás. Com um conhecimento impressionante da Bíblia, quando os pastores chegavam, principalmente o homem que estava lá, dizia-lhes, isto não é assim. E ele os pegaria quando descessem do púlpito e provaria que estavam errados, sim, sim. Pessoas com conhecimento impressionante. Ele, sua esposa, a irmã da esposa, seu filho. Bem, acontece que, meu irmão e eu fomos informados, sim, Jesus retornará muito em breve, muito em breve. Crescemos com a convicção de que, como jovens, veríamos o retorno de Cristo. Bem, não somos mais tão jovens, hein? Mas alguns anos se passaram. Mas, houve uma resposta, que dissemos, e como podemos saber quando Cristo morre? Não podemos saber sobre hoje. E eles nos contaram de coração e foi assim que nos instruíram e foi assim que acreditamos, porque o texto parecia dizer isso. Mas a gente disse, bom, mas, tem como determinar? Sim, 6.000 anos de história de pecado e Jesus retornará. Eles me ensinaram isso quando eu tinha 7 anos na igreja, que haveria 6.000 anos desde a entrada do pecado até o retorno de Cristo. E foi, Patton, naquele momento, assim, sim. E então, não, mas há um problema, não sabemos quando o pecado entrou na terra. Portanto, não podemos calculá-lo. E assim, os anos foram passando e acreditávamos que era assim. Mas havia algo dentro que nos dizia, se soubéssemos quando foi esse começo, saberíamos quando foi o fim. E os anos se passaram e eu e meu irmão Joseph comentamos, se pudéssemos saber disso, saberíamos quando será o fim. Mas não, Diego, você não pode saber agora, mas tudo bem. Até que Deus começou a nos mostrar outra coisa. E é tudo que vocês viram nas conferências, nas pregações. E graças a Deus, luz foi dada e recebida sobre este assunto. Mas agora chegou a cereja do bolo. E é isso que vamos apresentar amanhã. E amanhã você poderá dizer algo mais do que conseguiu dizer até agora com qualquer pessoa da sua igreja ou com pessoas que você conhece. E eu gostaria que você tivesse sempre mais esse argumento em mente. Amanhã, se Deus quiser, teremos essa continuação. E no domingo voltaremos para resgatar algo do que lemos, além de outras coisas que vamos mostrar. Mas nos ajudará a finalizar todo um ciclo de 3 temas, que obviamente será continuado por outros aspectos. Um deles será Gênesis 1:1. Eu te disse, você tinha Bíblias? Sim. Se você não os tem, compre-os ou peça-lhes que lhes sejam dados, tanto faz, mas tenha uma Bíblia. Gênesis 1:1 nos conta esses 6.000 anos de história humana, e Jesus retornará. Certamente se você ler, no princípio, Deus criou os céus e a terra, é assim que começa Gênesis 1:1, e o versículo termina aqui, você dirá, e aqui diz 6.000 anos e Jesus vem? Onde você vê isso? Você é estúpido? O que você lê?
Bem, discutimos isso em conferências, aqueles de vocês que viram isso verificaram, mas ainda trataremos de forma mais ampla. Ali ele fala dos 6.000 anos desde a entrada do pecado até o retorno de Cristo. Mas você tem que procurar as coisas nesse idioma, hebraico, que tem a capacidade de dar alguns detalhes, que nossas traduções não possuem. Bom, esse é um dos temas preparados aqui caso haja tempo para apresentar. Mas a outra, Satanás sabe a hora do retorno de Cristo? Simplesmente não pode ser. Como você ousa dizer que Satanás sabe quando Cristo retornará? Se ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe mais que o Pai. Só o Pai. Isso mesmo. Sim, sim. Você sabe? Teve uma pessoa, que está em contato comigo, que pregou assim em vídeo e choveram golpes nele, coitado, de todos os lados. Bom, vamos fazer algo parecido, porque há anos queria apresentar esse tema, mas não consigo apresentar. Agora, se Deus quiser, vou apresentá-lo por dentro. Vai ser difícil aqui, mas logo, se Deus quiser. E depois de ver isso, a mesma pergunta, Satanás sabe quando Jesus retornará? Veremos a resposta com muita clareza. Mas bem, eu gostaria de terminar aqui hoje, e, hoje não faremos perguntas, nem respostas, nem nada. Faremos isso amanhã, se tivermos tempo, e, assim terá a chance de você se expressar, comentar, perguntar e se eu souber a resposta eu te direi, se não, me desculpe, não sou uma enciclopédia. Bom, já te digo, amanhã esse assunto, a partir de que horas? 10 da manhã? 10. A partir das 10 horas da manhã de amanhã, se Deus quiser, começaremos. E você sabe, depois do tema teremos tempo para perguntas e respostas. E então, à tarde, teremos uma reunião especial separada com as pessoas que desejam ser batizadas. E, enquanto o resto de vocês pode estar aqui, acho que sim, certo? Eles podem estar aqui? E, quando terminar essa reunião, vamos fazer um breve sermão, digo breve, e passaremos aos batismos que, se Deus quiser, serão na piscina aqui mesmo do hotel, para que vocês todos possam comparecer se quiserem. Algum de vocês nunca viu um batismo? Eu não. Todos? Pessoal, acho que sim. Ok. Pois bem, como você já sabe como é um batismo, é isso que vamos fazer. Para o depois do batismo, em princípio não teremos tema. Porque normalmente as coisas se arrastam, mas no domingo de manhã teremos a sequência. Que horas? Às 10 também? Bem, às 10. Não sei se todos vocês vão ficar até domingo de manhã. Esperançosamente. Mas pelo menos por favor esteja aqui amanhã e eu digo isso para o seu bem eterno, hein? Atenciosamente, para o seu bem eterno. Amém. E o de muitos outros, que podem depender de você para o seu bem eterno. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Concluímos com uma oração. Você gostaria de se levantar, por favor? Pai nosso, que estás nos céus. Somos imensamente gratos por todas as lições que você nos dá e que estão registradas em sua palavra. Obrigado também por tudo que você está nos mostrando, o que podemos encontrar através dos escritos inspirados do Espírito de Profecia em Ellen White. Ajuda-nos, Senhor, a saber discernir, a colocar-nos nas tuas mãos porque vês que a nossa capacidade como humanos, depois de quase 6.000 anos de pecado, é um desastre. Por isso recorremos a você,
para que o Espírito Santo seja quem nos guia, quem abre a nossa mente, nos dirige e nos mostra toda a verdade. Senhor, ajuda-nos a perceber esta verdade, a aceitá-la, a abraçá-la plenamente, não importa o que digam e não importa o que aconteça às nossas vidas. E não nos calemos e transmitamos a mensagem de salvação a muitos mais. Reunindo a sua, Senhor, una-nos na mesma mente que possamos terminar a sua obra com o seu poder, cheios do Espírito Santo. Perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Jesus te pedimos tudo. Amém. Amém.